Chamo para a mesa a moderadora doutora Denise Cunha Velho, médica de família, e os oradores convidados, doutor Nuno Pinto Martins e doutor Luís Borges. E eu posso tirar a minha máscara quando falo? Ou não? Senão não Passo a apresentar a moderadora marinhense, nascida nos Estados Unidos da América em 1965, licenciada em Medicina pela Universidade de Coimbra em 1999, especialista em Medicina Geral e Familiar desde 2005, médica de família na Unidade de Saúde Familiar Santiago de Leiria desde 2007. É presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento dos Centros de Saúde Pinhal Litoral desde 2020. Tem a palavra a moderadora doutora Denise Cunha Velho. Perguntar se posso tirar a máscara. Ok. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer ao convite que a Ana Laura me fez para moderar esta mesa. Com muito gosto de rever o Dr. Luís Borges e com um grande prazer em conhecer o Dr. Nuno e curiosa com esta mesa que tem algo de ironia porque eu farto-me de gritar com os meus miúdos. E então quero aprender como é que eu posso educá-los sem berrar tanto com eles. E por isso gostei muito deste desafio e espero que a mesa seja interessante para todos. E então vou começar por vos apresentar o nosso primeiro orador, que é o Dr. Nuno Pinto Martins, que é pai de 2 crianças. Que idade têm as crianças, Nuno? 11 e 7. 11 e 7. Calma. Por enquanto ainda é fácil. Daqui a uns anitos voltamos a falar. Pronto, e então o Nuno Pinto Martins é formado em Direito, também já foi jornalista até 2015 e tem um grande interesse pela disciplina positiva. E então eu vou já passar a palavra ao Nuno para ver se aprendemos, que ele vai nos falar então de educar sem gritos nem castigos, se é uma missão possível ou não, não é? Muito bem, deixa eu só ver se eu consigo aqui. Se calhar vou precisar aqui de ajuda para colocar isto em modo de apresentação. Obrigado. Como é que eu ponho aqui? Só em modo de apresentação. É? Ok, já está? Espetacular. Obrigado. Bom, então, muito boa tarde a todos. É a minha primeira vez na Marinha Grande. Não tive muito tempo para conhecer aqui as redondezas, mas... vou tirar. É verdade. Estamos tão habituados, não é verdade? Muito bem. Então, será que conseguimos educar sem gritos e sem castigos? É sobre isso que eu vos venho falar. Mas antes de mais, gostava muito rapidamente de me apresentar, porque quando eu ouço falar no doutor, eu fico sempre à procura de quem é esse doutor. Eu apresentar-me-ia de uma forma muito mais simples. Olá, eu sou o Nuno e sou pai. Conhecem esta música? A vida toda? Pois é. Então, este é uma das partes mais importantes da minha vida. É o meu filho mais velho, o David. O David tem 11 anos, é teimoso, não sei a quem é que ele sai, não deve ser ao pai, provavelmente é à mãe, não, certamente um pouco também ao pai. Adora jogar futebol, eu também sempre gostei, sempre estive muito ligado ao desporto. E porquê é que eu vos trago aqui o signo do meu filho? Ele é Gêmeos, então tem uma espécie de dupla personalidade. Tão depressa diz: pai, tu és o meu herói, como é assim, difícil de torcer.
Então, o meu David vai ficar aqui, enquanto nós conversamos aqui um bocadinho. Falta-me apresentar o outro lado da minha vida toda, a minha filha mais nova, a minha Alice aqui no seu País das Maravilhas, também teimosa, é verdade, gosta de dançar, eu confesso que não tenho muito jeito, e também é gêmeos, vejam bem, também tem a tal dupla personalidade. Há aqui gêmeos na sala? Ok, vocês sabem o que é que eu quero dizer, não é? Com isto? Não, estou a brincar. Ok, então, estes meus 2 filhotes não só são uma parte significativa da minha vida, mas também, desde o nascimento, que se revelaram um verdadeiro desafio. Há um antes e um depois da disciplina positiva, um modelo educativo que mudou a minha vida e que me traz hoje aqui para partilhar convosco algumas ferramentas e estratégias alternativas aos gritos e aos castigos. Será que é possível educarmos dessa forma? Já vamos ver. Eu não venho aqui ensinar-vos a educar, e faço já aqui esta ressalva, porque são vocês as especialistas e os especialistas nos vossos filhos, nos vossos netos, ou nos filhos emprestados. Quem está aqui e trabalha em contexto de sala, aquelas crianças que passam mais tempo convosco do que se calhar com as famílias. Não venho aqui ensinar-vos a educar, venho pôr-vos a pensar. Então, este era o meu antes. Antes da disciplina positiva, eu não conseguia que os meus filhos pousassem para uma fotografia. O meu filho, sem ser insolente, vejam bem, não conseguia, e a minha filha, digam lá que não está com ar de quem vai aprontar alguma coisa. E aprontou. Esta fotografia foi tirada em Lisboa, nos Jardins de Belém, e quando eu acabo de tirar a fotografia com o telemóvel, ela pega num pacote de 4 pastéis de Belém e diz: pai! Virou-os ao contrário, e eles borracharam-se um a um no chão. E ela ainda se riu. Bom, não sei se estão a imaginar como é que eu reagi. Posso dizer-vos que não reagi nada bem. Ok? Então é um pouco da minha história que eu venho aqui partilhar convosco, lançando-vos um convite, que venham comigo numa viagem. Uma viagem com sensivelmente 20, 25 minutos. Ok? Mas eu não sei se vocês estão preparadas e preparados para virem comigo nesta viagem. Então isto tem aqui uma pequenina preparação. Antes de mais, pergunto-vos, vamos levantar voo? Se sim, se estão prontos, façam lá assim, por favor. Ok? Pelos vistos toda a gente quer ir nesta viagem. Vocês ainda não perceberam, mas nós estamos todos sentados no mesmo avião. Vocês neste momento estão sentadas e sentados no avião e vêm comigo, eu sou o piloto desta pequena viagem. Ok? Ora bem, preciso agora da vossa ajuda. O que é que nós precisamos de fazer para seguirmos em segurança antes do avião levantar voo? O que é que nos pedem sempre para fazer? Quem é que me ajuda? Muito bem. Apertar o cinto. Então eu vou pedir-vos que façam isso, ok? Vou pousar aqui o comando por um bocadinho. Apertem, por favor, o cinto. Façam lá assim com as vossas mãos. No avião, como sabem, é assim, não é? E encaixem com força. Encaixem lá aí com força. Vejam se está bem encaixado, ok? Está bem encaixado? Podem até fazer clique. Eu vou fazer clique. Façam lá, clique. Ok? Muito bem. Vamos respirar fundo. Inspirar e expirar. A importância da respiração também na educação e no nosso dia-a-dia. Vamos lá inspirar e expirar. Também para o nosso cérebro receber a mensagem de uma forma mais eficaz. Ok, estamos prontos, com o cinto apertado. Agora, finalmente, para eu perceber se toda a gente me está a ouvir, ou se alguém já está a pensar: pá, isto nunca mais acaba, já estou aqui desde manhã, não é? Ok, para eu perceber se toda a gente me está mesmo a ouvir. Se está tudo ok convosco e me estão a ouvir, façam este sinal de ok, está tudo ok comigo, tudo fantástico. Vá, levantem lá as vossas mãos, aí também, não está a ouvir, está a pensar no que é que vai fazer a seguir, eu percebo. Ok, levantem, coloquem esta vossa mão, por favor, no vosso queixo. Nós devíamos ter filmado isto daqui, devíamos ter combinado. Eu não sou queixinhas, mas houve muita gente aqui na sala, sabem o que é que muitos de vocês fizeram? Fizeram o seguinte. A ver se eu não via, mas eu tenho visão periférica, eu estou a olhar para este lado, mas ao mesmo tempo estou a ver para ali. Ok. Então o que é que aconteceu aqui para início de conversa? O que é que vocês visualizaram? O que é que podemos... Já ouvi aqui uma palavrinha, que palavra é que foi aqui? Modelo. Muito bem. Quem é que me ajuda? O que é que aconteceu aqui? Nesta pequenina brincadeira para início de conversa. Engano e observação. Mais ideias aí para trás. Como? Distração. Repetição. Sabem aquelas brincadeiras que fazemos com os miúdos quando escondemos um objeto e dizemos assim: está frio, está morno. Ainda está morno. Há aqui quem já esteja muito a ferver. Modelo. O modelo é por aí. Comunicação não verbal. Está quente. Quem é que disse o exemplo?
Está a ferver aí atrás. Está a ferver aí atrás. Pois é, o poder do exemplo. O que nós fizemos aqui, esta pequenina brincadeira, mostrou que nós pomos mais atenção em quê? Naquilo que vemos ou naquilo que ouvimos? O que é que vos parece? É verdade ou não? Vamos conversar um bocadinho sobre o poder do exemplo. As crianças são espelhos e nós ouvimos isto tantas vezes. Mas isto é mesmo verdade. As crianças refletem sobretudo aquilo que veem, muito mais do que aquilo que ouvem. Pensemos, por exemplo, nas tecnologias. Passamos a vida a dizer às crianças e aos adolescentes: larga o tablet, larga o telemóvel, desliga a televisão. E nós? Que exemplos lhes damos quando a todo momento estamos no telemóvel? Quando nos intervalos de tudo e mais alguma coisa vamos ver os e-mails, vamos ao WhatsApp ver se temos alguma mensagem, vamos ver as últimas novidades no Facebook ou as últimas notícias. Eles visualizam isso. Então muitas vezes o exemplo falado cai por terra quando o verdadeiro exemplo, aquele que é visualizado, é diferente e é oposto. Bom, o exemplo deveria começar no berço, no momento zero. A criança, desde o momento zero, que começa, qual esponja, a absorver tudo aquilo que vê, mais do que aquilo que ouve, e começa a fazer uma série de perguntas a si própria na construção da sua personalidade. Quem sou eu? Quem são as pessoas que me rodeiam? E o mundo? O mundo é seguro ou o mundo é perigoso? E para a criança obter a resposta a estas perguntas essenciais, ela conta com quem? Connosco. Com os adultos, com os pais, com os avós, com os educadores, de uma forma geral. Mas há uma outra pergunta que a criança vai fazendo a si própria ao longo de todo o processo de crescimento. O que é que eu preciso fazer para sobreviver? É por isso que a criança vai ter que testar os limites. É por isso que a criança vai explorar para perceber até onde é que pode ir, o que é certo e o errado. E é nesse momento que conta connosco para estabelecer essas regras, esses limites. Já vamos ver como é que o podemos fazer de uma forma não só mais positiva, mas mais eficaz. Bom, a culpa deste processo de imitação é dos neurónios espelho. Pequenas células, estão aqui algures alojadas, e que têm esta missão precisamente de receber as mensagens à volta e de preparar o cérebro para as imitar. Então reparem, nós não podemos fugir, nenhum de nós, a este processo. É biológico, o processo da imitação. Então a questão é, que exemplos estamos a dar no dia-a-dia aos nossos miúdos? Enquanto pensam sobre isto, vejam este vídeo. Ainda não. Isto é o outro lado do exemplo, não é? Muitas vezes estamos assim, aos gritos, não é? Só falamos do lado bom. E eles repetem também exatamente aquilo que visualizam. E aquilo que ouvem também. Muitas vezes estamos assim também numa luta de poderes. Agora sim, vejam lá o vídeo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? As crianças veem, as crianças fazem, dizia ali. Então volto a fazer a mesma pergunta. Que exemplos damos no dia-a-dia aos nossos miúdos? Vamos fazer um pequeno exercício. Vou precisar da vossa ajuda. Pensem nos valores que para vocês são verdadeiramente importantes e nos valores que vocês acham que é essencial passarem para os vossos miúdos. E atirem para cá alguns desses valores. Digam lá. Valores que vocês consideram que são mesmo fundamentais. Honestidade, mais. Solidariedade. Respeito, adoro este, já vão perceber porquê. Respeito, mais. Como? O Dr. Luís sublinha muito bem. Respeito pela diferença. Mais. Justiça. Humildade. E podíamos passar a tarde toda aqui a tirar valores. Muito bem. Agora imaginem que têm ao vosso lado dois objetos. Aí ao lado das vossas cadeiras. Vão ter que fazer uma escolha. Que
que têm ao vosso lado uma mochila e um caixote do lixo. Onde é que colocam estes valores que são importantes? Hipótese 1, na mochila, para levarem convosco, a mochila invisível, para levarem convosco em todos os contextos para passarem esses valores e usarem esses valores quando é necessário, ou porque eles pesam um bocadinho às vezes nas costas, preferem deixá-los ali no caixote e de vez em quando vão lá buscar. Vamos usar uma tecnologia altamente avançada, que é a tecnologia do dedo, está bem? Hipótese 1, colocam na mochila, hipótese 2, no caixote do lixo. Onde é que vocês colocam os valores que para vocês são importantes? Ora bem, provavelmente há aqui unanimidade. Então, mas agora vamos conversar um bocadinho sobre isto. Respeito. Nós respeitamos sempre as crianças? Na sua individualidade? Respeitamos sempre o ritmo delas? Não. Honestidade. Somos sempre honestos com os miúdos? Não. Não somos. Quais foram os outros que aqui trouxeram? Digam lá. Somos sempre solidários? Se calhar não. Se calhar muitas vezes até nos abordam na rua a pedir e nós dizemos, não, este senhor não, que este é para a droga, não é? Não somos, mas nós julgamos logo, não é? Então reparem. Nós, de uma forma consciente, sabemos quais são os valores que são importantes para nós. Mas na prática é tão difícil dar o exemplo. É verdade ou não? Certo? Uma coisa é termos consciência de onde é que devemos pôr os valores. Outra coisa é na prática. Bom, então será que a mensagem que eu vim aqui passar-vos, a mensagem da educação pela positiva, é de que vocês têm que ser perfeitos, vocês não podem falhar porque isso tem um impacto tremendo do outro lado? Acham que foi essa a mensagem que eu vim aqui dizer-vos? Vocês não podem falhar. Bem, ainda bem que eu estou a ver alguns abanares de cabeça. Não. Claro que não. A mensagem não é essa de todo. Esta mensagem é, em primeiro lugar, para as mães aqui presentes, se me permitem. Quem é que aqui é mãe? Mãe ou avó, ok? O que eu vos quero dizer olhos nos olhos é que vocês não têm que ser perfeitas. Ok? Se calhar muitas vezes sentem essa pressão, a pressão da sociedade ou uma pressão que vocês impõem a vocês próprias. Não existem super-mulheres. É impossível vocês serem perfeitas. Serem mães absolutamente perfeitas e depois ainda profissionais de excelência. Isso não existe. Mas muitas de vocês, ou a maioria provavelmente, sentem essa pressão no dia-a-dia. Eu não posso falhar. Isso provoca um desgaste enorme, sobretudo nos relacionamentos e com os nossos miúdos. Como é que vocês se sentem quando falham? Se calhar como eu me sentia enquanto pai, como o pior pai do mundo. Até perceber que eu também não tenho que ser perfeito. Permitir-me falhar. Eu aprendi isto com a disciplina positiva. Os erros são fantásticas oportunidades para aprender. São mesmo boas oportunidades. Já vamos falar disto um bocadinho mais à frente. Olharmos para o copo meio cheio. Ainda bem que isto aconteceu, que eu errei, porque assim posso refletir e posso melhorar. E os miúdos? Porquê que exigimos tantas vezes deles a perfeição? Será que não é isso que fazemos? Quando eles falham, quando eles erram, estamos lá sempre para o sermão, o castigo, o grito ou a palmada. É como se eu dissesse, tu não podes falhar, tu não podes errar, tu tens que ser perfeito. Que pressão é que isto também lhes coloca sobre os ombros? Pois é, então, longe de mim passar essa ideia aqui de que têm afinal que ser perfeitos. Mas é importante ganharmos consciência, isso sim, sobre o impacto do exemplo para podermos partir dessa consciência para melhorarmos todos os dias. O que é que vocês querem? Vão fazer mais uma escolha. Vou pedir-vos. Hipótese 1. Ganhar os miúdos significa trazê-los para vocês e construírem com eles uma equipa, juntos em cooperação. Ou, hipótese 2, preferem ganhar aos miúdos. O que interessa é que eles sejam obedientes, que eles cumpram aquilo que vocês definiram, porque vocês é que estabelecem o guião, vocês é que sabem. Vamos lá novamente utilizar aqui o dedo. Hipótese 1, ganhar os miúdos, ou hipótese 2, ganhar aos miúdos. O que é que preferem? E aqui os mais novos, preferem ser ganhos ou que lhes ganhem? Hipótese 1, será? Este também era o meu sonho. O meu sonho era eu chegar a casa e os meus filhos repararem que eu estou cansado e dizerem, pai, estás tão cansadinho, não te preocupes, pai. Olha, estão aqui os chinelos, o jornal, como era a antiga, não é? O jantar já está pronto e até te vamos ajudar a levar a roupa para a máquina. Este era o meu sonho enquanto pai. Mas a minha realidade era esta. Pois é, era assim que eu estava, não com o megafone, mas eu que sou a pessoa mais tranquila do mundo, constantemente era aos gritos, era ameaçando o castigo e às vezes, tenho que reconhecer, saía-me a palmada. Era eu.
Era um pai muito longe do pai que eu queria ser. Então eu senti-me um pai extremamente frustrado. Mas que raio de pai sou eu e que filhos é que eu estou a criar? Porque eu depois vi o resultado. Cada vez têm, em vez de terem respeito, têm medo, continuam a desafiar-me, portanto isto não resolve, e a ligação que tenho com eles, em vez de ser mais próxima, é mais distante. Mas isto não deveria resultar? Supostamente eu sobrevivi. Muitas vezes temos aquela frase: ele veio uma palmada, bem dada, uns castigos, uns gritos, e sobrevivi. Nós estamos cá todos para contar a história, mas eu lanço esta contrapergunta a quem pensa assim: será que sobrevivemos e estamos cá hoje porque levámos essas palmadas, esses castigos, ou sobrevivemos apesar disso? É diferente, não é? Nunca saberemos como é que seria se tivesse sido diferente. E o que é diferente? Será que é deixar que os miúdos façam tudo? Não. E já vamos conversar um pouco sobre isso. Pois é, este era eu, então, e reparem como uma letra faz toda a diferença numa frase, só para voltar um bocadinho aqui atrás. Ganhar os miúdos, ou pomos-lhe ali um A, e afinal queremos ganhar aos miúdos. A simplicidade de uma letra numa frase, como muda o sentido, a mesma simplicidade faz toda a diferença na educação, como vamos ver. A comunicação não verbal, o baixar ao nível das crianças e muito mais que ainda vos vou trazer nos poucos minutos que ainda vou aqui gastar. Então, esta mãe era eu na versão pai. Constantemente, mesmo que eu tentasse resolver as coisas a bem, eu acabava assim: fazes agora e fazes porque eu te estou a dizer. E usava um argumento que é infalível: fazes porque eu sou teu pai. Que é aquele argumento vazio, mas de autoritarismo, de autoridade, não é? Até que eu me cansava de estar constantemente assim. E quando me cansava de estar assim, dava um pulo deste extremo, deste modelo de extremo, para o outro que todos conhecemos. Apresento-vos a permissividade. Era eu. Quando me sentia culpado, a culpa e a pressão que isso nos coloca em cima enquanto educadores, quando eu me sentia culpado de estar sempre a gritar, saltava para este modo permissivo. Fechava os olhos: hoje podes fazer, é só hoje, podes fazer. Deixava-me vencer também pelo cansaço. Ora, como é que eu voltava a recuperar o controlo depois de estar aqui nesta posição de refém? É muito simples, é só saltar deste ponto para o ponto anterior. Então, eu que não sei dançar, passava a vida, na verdade, assim, nesta estranha dança entre este ponto e este. Andava assim. Não é? Entre o autoritarismo e a permissividade. Pois é, então, eu senti de facto que estava no fundo de um poço enquanto pai, precisava de ajuda. E foi nessa altura que descobri a disciplina positiva. Fiquei completamente apaixonado à primeira vista por este modelo educativo. Fazia-me todo o sentido. Então, se vos disserem que há um modelo educativo com alternativas aos gritos, às palmadas e aos castigos, e que é eficaz, não assinavam todos por baixo? Tenho a certeza que sim, mas eu sou muito cético. Bom, ou não tivesse sido jurista e jornalista. Um bom jurista, um bom jornalista tem que ser cético. A mim ninguém me vende nada. É difícil venderem-me alguma coisa nova. Podem-me trazer a patente e dizer isto resulta, e eu sou muito desconfiado. Então eu comecei a mergulhar no mundo da disciplina positiva e perguntava-me: mas se eu não castigo os meus filhos, eles vão achar que podem fazer tudo. Outra ferramenta que é o time-out positivo. Então, mas eu vou virar as costas à criança quando ela me está a desafiar, não a estou a abandonar. Eu tinha estas questões, então fui à procura de aprofundar este modelo educativo, tornei-me formador na área da disciplina positiva. Foi um longo caminho até chegar aqui e criar o projeto Educar pela Positiva, que vou partilhando com pais, com educadores e que me traz aqui hoje. Então, o que é isto de educar com disciplina positiva? Será que é possível educar, afinal, sem gritos e sem castigos? Bom, é impossível sermos perfeitos. Se calhar erradicar totalmente o grito das nossas vidas quando no dia-a-dia gritamos bastante, se calhar é difícil. Eu, por mais... É uma palavra que me faz pele de galinha. Por mais especialista que eu me pudesse achar, ou por mais ferramentas que eu possa achar que tenho, eu sou pai, eu estou emocionalmente envolvido com o meu David e a minha Alice. Eu nem sempre consigo utilizar as ferramentas que vou agora apresentar-vos. Pois é. Há momentos em que ainda me sai o grito. Há momentos em que ainda sou permissivo. Há momentos em que até me pode dar vontade de dar ali uma palmada. A perfeição não existe. Ok? Mas há um outro caminho. Esse caminho é este que eu vos vou aqui trazer. O que é, afinal, educar com disciplina positiva? Será que é deixar que os miúdos façam tudo? E ser sempre positivo? A criança está a partir tudo, não é? Está-me a bater e eu, não tem problema nenhum, está tudo bem, está tudo... Claro que não.
É impossível fazer uma coisa destas, não é? Nós somos humanos, mas caramba, sabemos como regras, limites e rotinas são tão importantes para os miúdos. Então, a base deste modelo da disciplina positiva já ali está. Assenta na ideia de que devemos juntar firmeza com carinho ao mesmo tempo. É como uma balança em que as duas coisas se complementam. Mas o que é a firmeza e o que é o carinho? A firmeza tem 3 ingredientes essenciais para o desenvolvimento de qualquer criança. Regras, limites e rotinas claras. As crianças precisam de regras, limites claras, e rotinas a mesma coisa. Mas para conseguir que estas regras, limites e rotinas sejam eficazes, eu tenho que juntar à firmeza a assertividade, aquilo que a equilibra. E isso é o tal carinho. Mas o carinho tem 2 ingredientes essenciais. O primeiro chama-se amor incondicional. Eu conseguir passar à criança a ideia de que eu a amo independentemente do seu comportamento. Isto pode parecer simples de passar à criança, mas sempre que ela se porta mal, eu estou lá para punir, é como se eu estivesse a dizer: o meu amor por ti é à condição. Eu só gosto de ti quando te portas bem. Já viram? A criança pode desenvolver um bocadinho esta ideia. Então, o tal carinho tem este ingrediente chamado amor incondicional e o outro que vocês já falaram aqui, o valor do respeito. Se eu respeitar a criança, estou a ensiná-la também a respeitar-me. Se eu a desrespeito, ela vai me desrespeitar também na mesma. Mas ela vai ter que testar o desrespeito para perceber até onde é que pode ir. Então, este misto de firmeza e de carinho é um bocadinho como respirar. Eu, para respirar, preciso de inspirar e eu não posso ficar muito tempo assim. Tenho que expirar, verdade ou não? A mesma coisa acontece com a firmeza e o carinho. Se eu tirar a firmeza ao carinho, se só existir firmeza, só existir regras, limites e rotinas, mas faltar o amor incondicional e o respeito pela criança, a isto não se chama firmeza, chama-se autoritarismo. Se eu tirar ao carinho toda a firmeza, ou seja, não há regras, não há limites, não há rotinas, a única coisa que há é amor incondicional e respeito pela criança, a isto também não se chama carinho, chama-se permissividade. Então são estes 2 modelos de extremos com os quais a disciplina positiva pretende romper. E isto da firmeza e do carinho é uma forma de estar. E eu mostro-vos como é que isto funciona e como isto é uma ferramenta. Imaginem que a minha filha tem o quarto todo desarrumado e eu fico furioso quando chego ao quarto e vejo o quarto desarrumado. Vou ser autoritário. Não se assustem que eu vou elevar um bocadinho a voz. Mas eu não acredito que tens isto todo desarrumado. Pá, arruma-me já isto imediatamente, senão ficas de castigo. Ou levas uma palmada. Não sais daqui sem arrumares isto. Fui autoritário. Ser firme e carinhoso, vejam como é um bocadinho diferente. A mesma situação. A primeira coisa que eu faço é respirar fundo. Eu sei que dá vontade de rir, mas é meio segundo. Isto já me permite oxigenar o meu cérebro o suficiente para eu não ser tão reativo. Ok? Eu estou a ler o cenário e a decidir o que é que vou fazer. Vou ser firme e carinhoso. E vejam o que é que eu vou fazer. Baixar ao nível da minha filha, de 7 anos, e dizer: Alice, já viste como é que está o teu quarto? Nós temos daqui a 5 minutos que sair de casa. Ok? Então, preciso da tua ajuda para nós em 5 minutos sairmos. Ok? Vá, toca aqui a arrumar o quarto. Precisas da minha ajuda ou fazes sozinha? Vá, eu arrumo já aqui as maiores, para dar o exemplo, e agora tu arrumas o resto. Eu não fui permissivo. Reparem, fui firme, vamos resolver isto, e ao mesmo tempo respeitei. Até posso dizer à criança: eu percebo que tu gostes de ter isto assim, ou que penses que daqui a 5 minutos vais querer outra vez brincar com isto. Posso validar as emoções, mas o que estou a fazer aqui é trabalhar um novo processo com os miúdos. Não tem resultados automáticos. Isto é algo que se ensina. Lá está, da primeira vez tenho que dar o exemplo. Se calhar, na primeira vez eu tenho que arrumar 90% dos brinquedos e a criança, como aconteceu com a minha filha, a minha filha ficou a ver, a única coisa que ela fez foi arrumar 2 ou 3. E eu fiz o reforço positivo. Filha, muito obrigado pela tua ajuda. Da segunda vez, se calhar fizemos 50-50. Hoje, arruma sozinha. É um processo também. Então vejam como isto é uma ferramenta. Mas a disciplina positiva tem 5 pilares que eu muito rapidamente vos vou aqui trazer. E todos eles são estratégias e ferramentas práticas. É isto que me fascina neste modelo. É que mais do que falar aqui de teoria, tem aplicação prática. Tal como a ideia de firmeza e carinho, que já aqui vos trouxe. Os outros 4 pilares são conectar antes de corrigir. Escolher o momento em que vamos corrigir o comportamento. Quando a criança está a fazer a birra, quando a criança ou o adolescente acabou de explodir, não adianta naquele momento eu tentar corrigir o comportamento e dizer: não falas assim comigo, não sejas bebê. A mensagem não vai passar. Entrou um vulcão em erupção do outro lado e sabem o que é que nós fazemos? Vamos pôr a mão no vulcão. O que é que vai acontecer?
Vamos nos queimar, não é? Então não adianta. Não é? Em alguns momentos, com algumas crianças, dependendo muito da faixa etária, mais vale sair de cena. Usar o time-out positivo. Porquê que nós chamamos de time-out positivo? Não é virar-me para a criança ou para o adolescente e dizer: olha, ficas para aí a chorar que eu não quero saber e depois já conversamos. Não. É positivo porque eu vou dizer à criança: olha, eu percebo que estás irritado, eu também estou a ficar, então vamos os dois acalmarmos e já vamos conversar. Isto é uma conversa para ter com o meu filho pré-adolescente, por exemplo. Com uma criança mais pequena, se calhar não a posso deixar ali, tenho que arranjar outra estratégia, nem sempre o time-out é o mais adequado, ok? Mas é uma possível estratégia. E só vou ter a conversa de correção do comportamento quando ambos estivermos calmos. Vou-me sentar com a criança, adaptar a linguagem à idade da criança e começar por reconectar. O que é reconectar? Quando entramos numa discussão, numa luta de poderes, há um muro que nos separa, a nós adultos, da criança ou do adolescente. Eu tenho primeiro que derrubar esse muro para que a mensagem passe. Então como é que eu o vou fazer? Começando por validar as emoções deles. Pois é. Olha, eu percebo que tu estavas muito irritado há bocadinho, porque eu não te deixei sair com os teus amigos, ou porque eu não te deixei estar nas redes sociais, onde quer que esteja. Percebo que isso é importante para ti. Uou, mas tu compreendes-me? Pois é. Mas agora vamos conversar sobre o comportamento. Mas olha, acho que não foi nada correto a forma como tu reagiste. Bateres-me, ou gritares, ou fiquei magoado, e acho que foi uma grande falta de respeito que tiveste para comigo. O que é que nós podemos fazer para que isto, da próxima vez, corra melhor? Reparem, não estou a julgar, estou a ser altamente objetivo e comecei por validar a emoção. Então, o que significa é que do outro lado há abertura a nível cerebral para a mensagem entrar. O cérebro está a refletir e não está a ouvir uma mensagem resiste, que é o que acontece quando eu estou desde a irrista a dizer faz isto, ou tu és isto, ou tu não sejas assim. Eles só estão a ouvir resiste, sobrevive, e muitas vezes, para sobreviverem, a melhor defesa é o melhor ataque. Ora bem, já vos falei um bocadinho disto, ver os erros como oportunidades. Isto para mim tem sido fantástico. Às vezes não conseguimos ver quando a criança nos bate. Agora estou a ser um bocadinho a ir buscar situações de extremos. Quando a criança levanta a mão, quando a criança é desafiadora, como quer que seja, naquele momento eu sinto-me afetado. Estás a fazer isto só para me tirares do sério. Estás a fazer isto só para me irritar. Só me vejo a mim. Mas há uma mensagem que a criança me está a querer passar e que eu não estou a ver. E às vezes, por detrás do comportamento está só uma frase. Eu sou apenas uma criança e só quero ser importante para ti. Só quero que verdadeiramente me deixes 5 minutos do teu tempo. Então nós podemos olhar para esses momentos, quando depois nos acalmarmos, antes de ter aquela conversa, pensar: epá, que bela oportunidade que eu tenho aqui para conversarmos e para mudarmos algo na nossa relação, para podermos melhorar. O foco da disciplina positiva, ou deste projeto Educar pela Positiva, não está em encontrar castigos cada vez que há um mau comportamento, mas em procurar soluções. Eu quero é encontrar uma solução para que este comportamento não se repita. Porque os castigos atuam sobre uma coisa que já aconteceu. As soluções são para o futuro. Como é que eu posso, juntamente com a criança ou com o adolescente, resolver isto para que isso não volte a repetir-se? O castigo dá-nos a ilusão de que resulta no momento. Porque eu, no momento, imponho o meu poder, e se eu disser aos meus filhos: arrumem o quarto. Não arrumamos. Então fica uma semana sem ver televisão. Pronto, está bem, vamos já arrumar, mas furiosos. O castigo faz com que um conjunto de emoções difíceis inunde o cérebro da criança, como frustração, irritação, muitas vezes humilhação, e é só nisso que ela vai pensar. Ela não vai para o quarto a pensar: que bom que tu me castigaste, que agora eu quero ser um menino melhor. Não, vou a pensar: como é que eu me posso vingar, ou da próxima vez, que estratégia é que eu arranjo para não ser apanhado? Então, ao contrário dos castigos, temos, por exemplo, as consequências. São coisas diferentes. Os castigos são coisas que não estão relacionadas com a ação. Não arrumaste o quarto, ficas sem ver televisão. O que é que o arrumar o quarto tem a ver com o ver televisão? Nada. Não é? Respondeste-me mal, não vais à festa da tua amiga. Ou não vais treinar durante um mês. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Então, o sentimento de injustiça é tão grande que a criança ou o adolescente não estão a aprender nada com isto. Outra coisa são as consequências, que devem ser lógicas. Atiraste a caneca de leite ao chão, consequência lógica: ir limpar. Estragaste o trabalho de ciências do teu colega que já ia deste tamanho, chegaste lá e destruíste, consequência lógica: ajudar a reconstruir. Tem lógica ou não tem?
Então, a própria criança ou adolescente percebe a razoabilidade das consequências. Os castigos têm, de facto, um peso muito, muito diferente. Finalmente, estou mesmo a terminar, o quinto e último pilar é convidar os miúdos a descobrir do que são capazes. Trabalhar a autoestima desde tenra idade. Dou-vos um exemplo. Quando levamos uma criança pela primeira vez a um parque infantil, a nossa tendência é para: cuidado, vais cair, não subas para aí. Ela cai. É verdade ou não? Convidar os miúdos a descobrirem daquilo que são capazes é dizer: queres subir? Então vou-te explicar como é que se faz. Então eu não estou lá para controlar no bom sentido, para orientar e supervisionar. Então para subir a escada tens que agarrar aqui, e eu dou uma ajudinha que ainda não consegues fazer sozinho. Se calhar da segunda ou da terceira vez a criança já o consegue fazer. Então estamos a falar de estímulo. Eu gosto muito desta frase deste senhor, Rudolf Dreikurs, foi um psicólogo austríaco, com obra feita no início do século passado, e foi com base nas teorias de Dreikurs e de outro psicólogo austríaco, Alfred Adler, que nasceu a disciplina positiva no final da década de 70, pelas mãos de duas psicólogas norte-americanas, Jane Nelson e Lynn Lott. E esta frase a mim diz-me quase tudo sobre educação. Tal como a planta precisa de água, precisa de ser regada, a criança precisa de ser estimulada. Mas o que é que eu tenho que fazer em primeiro lugar? Conhecer que planta é que tenho à minha frente. Uma rosa não precisa dos mesmos cuidados que um cato, pois não? Pois é. Então eu tenho que perceber que planta é que eu tenho à minha frente, que tipo de criança, com características. Cada criança é única, não existem crianças iguais. Tenho que perceber que características tem a minha criança e como é que eu posso regar o melhor possível para ela dar frutos. É difícil, às vezes, conseguirmos perceber isso. Muito bem, como estamos mesmo a terminar, tenho um último desafio para vocês, mas antes disso, gostava só de revelar aquilo que eu acredito que é a vossa missão. É prepararmos os nossos miúdos para eles um dia pilotarem um avião das suas próprias vidas. Até certa altura somos nós que estamos no comando deste avião. Eles não têm autonomia nem maturidade para conduzirem o avião das suas próprias vidas, mas há um momento em que temos que dizer assim: eu já te dei as ferramentas, já te preparei e agora não me vou embora, mas vou passar aqui para o teu lado, para o lugar de copiloto, e agora tu já és capaz de tomar decisões. Agarra lá no volante do avião da tua própria vida. É preciso coragem para fazer isto, para praticar o desapego. Quando não o fazemos, o resultado é este: eles atiram-nos do avião da sua própria vida. Mal podem, saem de casa, mal podem, viram-nos as costas porque não querem saber, não é? E nós queremos evitar isto, certamente. E até nos dizem adeus, vejam lá em cima. Verdade? Então, de que é que as crianças precisam, afinal? Eu acredito que é de um pouco disto tudo. Precisam de confiança, de abraços, de amor, de perguntas, de serem envolvidas, de serem ouvidas, de serem motivadas, que passem tempo de qualidade com elas e de firmeza e carinho ou amabilidade ao mesmo tempo. Então, vou roubar mais 20 segundos do vosso tempo para fazermos o que eu chamo da dinâmica dos 20 segundos. Vou pedir-vos que durante 20 segundos fechem os vossos olhos. Ainda não está a contar. Durante 10 segundos fechem os vossos olhos. Os outros 10 segundos serão para outra coisa. Durante 10 segundos fechem os vossos olhos e pensem num adulto que vos tenha marcado pela positiva. Pode ser aquele professor ou aquela professora que fez ou faz a diferença nas vossas vidas, que vocês ainda se lembram do ensinamento. Se não se lembrarem de ninguém no vosso percurso escolar, pensem num adulto em geral. Pode ser o pai, a mãe, a avó, aquele tio, aquele primo, aquele vizinho. Não interessa, ok? Aceita o desafio? Então vamos lá. 10 segundos a partir de agora, olhos fechados, pensem lá nessa vossa referência e prestem-lhe uma homenagem. Muito bem, já passaram os 10 segundos. Toda a gente pensou em alguém? Sim? Ok, então agora só têm que responder nos próximos 10 segundos rapidamente às perguntas que eu vos vou fazer com sim ou não, com a cabeça, ok? A pessoa em quem pensaram confiou em vocês, sim ou não? Sim. Pode não vos ter abraçado, mas mostrou que gostava de vocês, manifestou esse amor de alguma forma? Ok. Fez-vos perguntas? Sim. Envolveu-vos? Ouviu-vos? Passou algum tempo de qualidade convosco? Motivou-vos? Foi firme e assertivo quando é preciso, mas noutros momentos também amável, carinhoso? Pois é, então para terminar o que eu vos quero dizer olhos nos olhos é que vocês podem ser esse adulto para os vossos miúdos. Vocês podem ser essa referência de quem eles precisam e aquilo que vocês hoje estão a plantar sem perceberem, nos vossos gestos, nos vossos exemplos, é aquilo que provavelmente eles irão colher mais tarde, quando estiverem
quando tiverem que tomar decisões, quando estiverem numa encruzilhada como nós já estivemos durante as nossas vidas, tivemos que fazer escolhas sozinhos, se calhar é aquilo que vocês hoje lhes estão a ensinar, é nisso que eles se vão agarrar. Pois é. Então, muito, muito, muito obrigado pela vossa presença. Queria agradecer e dizer-vos que foi um prazer enorme estar aqui. Convidar-vos a conhecerem um pouco mais do projeto Educar pela Positiva também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E quem tiver mesmo muita, muita curiosidade em perceber o que é isto da disciplina positiva, está tudo também. Podem encontrá-lo de uma forma mais sistematizada no livro Educar pela Positiva, com muitas estratégias, muitas dicas práticas para, de facto, conseguirmos ganhar os nossos miúdos. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Eu vi que afinal já faço algumas coisinhas, mas que se pode ir treinando e melhorando, não é? Por isso, muito obrigada. Obrigado. Obrigado. E vamos deixar então os comentários e as perguntas para o fim da mesa redonda e passava já a palavra aqui ao Dr. Luís Borges, que é neuropediatra, madeirense, mas já em Coimbra há muitos anos, não é? Já estão a ouvir. Ok, muito obrigado. Bom, gostei muito aqui de ouvir o Nuno e está claro que penso que não há outra maneira de educar que não seja pela positiva, na verdade. Acho que não há muitas alternativas e acho que aqui isso é extremamente importante. Está claro que nós não somos Santa Teresa de Calcutá, portanto a gente tem falhas, na verdade há dias estamos um pouco passados, portanto estas ideias, esta escada que ele fez, acho que penso que todas as pessoas devem refletir e tentar agir, na base de que tem que haver amor, na verdade, muito amor pelos filhos e nós sermos coerentes, aqui que ele também disse, que eles vão aprender connosco, não pelas lições que a gente lhe dá, mas muito mais como nós somos e como atuamos no dia a dia. Eu tenho que respeitar a minha mulher, tenho que respeitar o meu vizinho, tenho que falar de uma maneira educada com a empregada do balcão ou com a pessoa que eu encontro na rua, e isso é fundamental, porque os meus filhos vão aprender disto. Tu tens de ser educado, tens de levantar quando as pessoas entram, tens de lugar no autocarro àquela senhora de idade, quando ver uma senhora de idade, e eu não faço isso, não vai resultar. Portanto, a família é, neste momento, até este momento, o melhor sistema para educar os filhos, as crianças, é na família, e depois da família entra, na verdade, a matar a escola, e que vai, pelo menos 12 anos, estar ao lado das crianças, e vai intervir nelas numa idade extraordinariamente importante, em que a criança tem uma grande capacidade de aprender, está motivada, gosta de saber, porque aprender, o nosso cérebro é uma esponja para aprender. Não gosta tanto de pensar, mas gosta de aprender. E isso é fundamental. E está claro que o professor, e quando ele me mandou fechar os olhos, eu lembrei-me do meu professor do ensino primário, básico, pela importância que teve na minha vida. E, portanto, a escola e os professores, e provavelmente estão aqui algumas pessoas que isso, vão ser importantes também pelo modelo que dão, pelo respeito. Eu costumo dizer que não é bem o respeito pela igualdade, é mais importante o respeito pela diferença. Saber que há gordos, magros, homossexuais, heterossexuais, raparigas, rapazes, pretos, brancos, amarelos, coisa parecida, e que isso deve respeitar. Pobres, ricos, tudo isso deve mostrar, e o respeito pela diferença é fundamental.
e a solidariedade, como dizia Jorge Sampaio. Falando agora de emoções, um pouco para a gente ajudar a compreender as nossas crenças. As emoções são fundamentais. São fundamentais na evolução do homem. E porquê é que elas foram fundamentais? Porque nós há 6 milhões, 7 milhões de anos deixámos da linha do chimpanzé, em que a gente estava mais ou menos misturado, e modificámos. E essa pressão que a gente foi modificada não foi o destino, não foi o que estava nos nossos genes, porque a gente tem genes comuns com o chimpanzé, 98% dos nossos genes são idênticos aos dos chimpanzés, aqueles 2% fazem uma grande diferença, porque o clima obrigou que a gente via em cima das árvores, regalados e de centro plano de coisa para outro, a floresta tropical começou a diminuir, e a savana aumentou e a gente teve que sair das árvores e vir para o chão. Quando ir para o chão temos que adoptar a posição bípede, porque de 4 a gente não via nada, teve que ver à distância e teve que libertar as mãos para começar a apanhar os frutos e as coisas por aí. Foi o clima que fez, porque a evolução não tem um programa, aparece condicionado pelos fatores do ambiente. E está claro, quando a gente chegou cá abaixo, viu que preciso sozinhos éramos facilmente captados, portanto devemos unir as forças, e o relacionar-se com a pessoa faz com que a gente, a principal razão que a gente relaciona com as pessoas, e a mais forte, é a afetividade, é a gente sentir emoções em relação ao outro. E no inquérito, os americanos têm tempo de fazer tudo e têm dinheiro, que há 55 anos seguem pessoas, homens e mulheres, muitos deles já morreram vários dos investigadores, mas o estudo continua, e o fator mais importante para a sobrevivência não é a alimentação, não é o desporto, não é o dinheiro que tu tens, é a afetividade. Aquelas pessoas que têm uma vida em que foram rodeadas de mais afeto, mais carinho e que têm à sua volta, são aquelas que sobrevivem mais. Eu tenho 84 anos, saudáveis, 3 filhas, 11 netos. Portanto, tenho, na verdade, o mundo à minha volta e dá-me para ver o que o Nuno disse aqui, quanto é importante, na verdade, e esta minha idade dá-me os avós, eu costumo dizer. Os avós são mesas redondas, os pais são quadradas com esquinas, não é? Os avós são redondas. A nossa tolerância, está cá que o pai está na linha da frente, na verdade, e está cá que o educar é algo que não é fácil, e está claro que julgo cada vez mais difícil, porque nas famílias apareceu, eu costumo dizer, um inimigo, apesar de ele estar, o futuro vai ser com ele, não vai ser que é as médias, estas coisas, na verdade é isso que cria nos jovens uma viciação, uma dificuldade. E aqui é preciso chamar a atenção que a gente está, e o Covid agudizou isso de uma maneira, mas já vem a marchar. Os jovens vão conviver, vão sentar-se num bar a falar uns com os outros, cada um com o telemóvel. E diz, para que vocês saem, para que vocês estão aqui à volta, se vocês estão cada um com o seu telemóvel. E eu entro, estão os meus netos na sala, e eu entro e digo, ei, cheguei, porque ninguém dá por isso, e o que eu entrei parece que passei a ser transparente, na verdade. E isso é, na verdade. E o perigo, espantosamente, a gente diz, não é a inteligência artificial ser mais inteligente que o cérebro humano. Completamente impossível. O nosso é um computador orgânico, não é um computador digital, e nunca a inteligência artificial, porque a inteligência artificial somos nós que metemos lá a informação. O problema
é que tu vais-te modificando com a influência do meio ambiente. Tu tens uma estrutura biológica e depois tens que é a grande parte plástica que vai receber a influência do ambiente. Toda a aprendizagem que tu fazes é porque o cérebro é plástico e te ensina. E o problema, e este é de um homem fantástico que li há dias e fiquei maravilhado com o livro dele, é que tu vais te transformar num robô. Tu vais pedir a empatia, a solidariedade, o respeito pelas diferenças, porque o computador vai de tal maneira influenciar que qualquer dia és tu que és um computador. Não é que o computador seja mais inteligente do que tu. Tu é que vais transformar a pouco e pouco. E isto pode ser que daqui a 500 anos, a 1000 anos, mas se as coisas não se modificarem, vai acontecer. Porque eu que sou é da influência do meio ambiente, desde pequeno. E começa, na verdade, por esta coisa que eu vou falar agora a vocês, rapidamente, porque já estamos no fim do dia. As emoções. A criança, quando nasce, a emoção é uma coisa extraordinariamente complexa. E a gente fala de emoções, depois toda a gente o que é emoção. Eu estava, sinto o amor, sinto a alegria, sinto a tristeza, sinto a raiva, são todas emoções. Mas as emoções evoluem. A criança, quando nasce, não tem emoções. A criança, quando nasce, tem padrões de ação face a estímulos do meio ambiente. E esses padrões de ação são idênticos ao cachorrinho, ao gato, ao macaco, que reagem face ao ambiente. E ele tem, por exemplo, irritabilidade. O bebê está irritado. O bebê está irritado não é porque ele esteja com tristeza ou que esteja com saudade. Está irritado. Quando está irritado e chora, o choro que ele tem não é porque ele tenha triste e coisas assim, na fase inicial. É porque estou desconfortável, estou molhado ou coisa parecida. A tristeza que ele aparece por volta dos 3 meses, quando a mãe está a brincar com ele, vai embora e ele fica triste, aquela cara triste, não é o sentimento de tristeza que eu tenho que quando, por exemplo, a minha filha vai para o estrangeiro, que é sempre assim, e eu vou pedir o contacto com ela. Ou, na verdade, morreu um meu amigo, um parente meu. Esta tristeza é diferente da tristeza. A tristeza do bebê é reativa à mãe ter deixado de coisa, como a alegria que ele sente também, mais ou menos pelos 3 meses, que face à face da mãe, ou quando vê o biberon começa a agitar-se, é um padrão de reação face ao estímulo do ambiente. A raiva, que aparece mais um pouco mais tarde, 4 a 5 meses, é quando ele não consegue qualquer coisa que ele queria. Quer agarrar aquilo, não consegue chegar lá e fica raivoso, esperneia, coisa parecida, mas aquela raiva não é a raiva que eu sinto quando sinto maltratado para aquela pessoa e apetece-me dar um par de estalos e não dou porque o meu corte diz isso não é correto. Mas estou completamente raivoso porque aquela injustiça ou da incorreção. O medo que a criança sente, e o medo aparece mais tarde, por volta dos 7 meses, é já um pouco mais complicado, porque ele já tem que ter alguma memória para comparar a cara dela com a cara da minha mãe, dizer que ela não é a minha mãe, e portanto eu não quero ir com ela e recuso. Aos 3 meses de idade, vai para o colo toda a gente, aos 7 meses até aos 2 anos, e ele já começa a comparar e a ver. Este não é de confiança, como eu costumo dizer. Vamos lá ver, será que este é de confiança? Esta sim é a minha mãe, ao meu pai, são de confiança, sinto bem aos meus avós. Aquilo que me aparece a mim, e começo a chorar e voltar para a mãe e a trepar por coisa dela, porque aquilo não é de confiança. Como a surpresa, há experiências engraçadas perfeitas. Um bebê está habituado, se tu atiras uma bola contra aquela parede, que a bola volta para trás. Mas há laboratórios que fazem, atira a bola e a bola passa para a parede para o lado de lá. O bebê faz assim. Atiras uma bola para o ar e a bola deve cair. Nem cai, fica no ar. E o bebê faz a coisa, aquilo.
a lei da física não está a compreender e ele aos 6 meses de idade já percebe que há qualquer coisa ali na coisa. Portanto, isto são padrões que estão inatos, que nascem connosco, que ajudam a sobreviver e aquela ligação que diz do attachment que a criança vai fazer em relação à mãe, isto tem a ver muito com a sobrevivência, na verdade. Estes padrões são sobrevivências, mas porque aquilo ainda não são emoções? Porque a consciência ainda não apareceu. A consciência aparece, o que é a consciência? É eu ter consciente que eu existo por si próprio. Tenho uma presença, sou eu. E isso aparece naquilo que a gente chama a mentalização. Quando, na altura, o cérebro, por volta dos 2 anos, começa a ter a noção de que eu sou eu próprio e vai desenvolver aquilo que é a teoria da mente. E esta teoria da mente vai dar as emoções autoconscientes. Eu começo a ter consciência daquelas coisas que estão a acontecer comigo, e começo a sentir já coisas más coisas, como a empatia, de simpatizar mais com aquela pessoa do que com outra, a vergonha quando há qualquer coisa, na verdade, isso, e às vezes um certo embaraço quando faço. Mas são autoconscientes face à exposição, àquele momento, àquela situação. O que acontece é só o exercício. Entre estes 2 anos e os 3 anos, o eu começa a desenvolver-se e é engraçado para vocês que têm filhos, a gente chama os 2 anos, entre os 2 anos, os terríveis 2. A criança faz birras com uma frequência enorme. Ela quer ir à rua e a mãe diz, agora não pode. Uma birra enorme. Porque ela tem o eu, mas pensa que o eu da mãe é igual ao dela. Se ela quer ir à rua, a mãe também quer. Se ela quer agora beber o sumo, a mãe também quer. Portanto, tem que ser porque eu sou, a gente diz, é o centro do mundo, tudo gira à minha volta, tu não tens uma vontade que não seja igual à minha e, portanto, não vale a pena discutir porque essa, eu quero mesmo. Não pode ser, porque apesar de estas tantas primeiras adaptativas, elas estão num cérebro que é um cérebro plástico. Portanto, vai-se ver a influência do próprio temperamento da criança e do meio ambiente. E aqui começa já, muitas vezes, o meio ambiente a tentar moldar aquilo que estes padrões de ação, que não são ainda emoções, mas são a base das emoções que vão se construir mais tarde. Portanto, é preciso que o ambiente comece a ser mais ou menos fiável e correto e que as atitudes não sejam de um dia ao outro, um dia desta maneira, daquela maneira, um pai de uma maneira, uma da maneira, que isso vai ter dificuldade a criança a ter os comportamentos adaptativos como tu queres. Porque a partir dos 3 anos de idade, o eu já diz, já evoluiu, está na fase última, que eu começo a saber que tu tens uma vontade diferente da minha. Que aquilo que eu penso não quer dizer que seja o mesmo que tu penses. Tu tens um pensamento que pode ser divergente do meu. E já aceitas, na verdade, isso. Portanto, isto começa a diminuir esse tipo de comportamento e ele começa a perceber, a conseguir adaptar-se aos estándares, à cultura e ao modelo que a família preconiza, porque ele já aceita que o outro tenha uma maneira de ser diferente desse, o pai e a mãe gostam que seja desta maneira e eu, na verdade, devo cumprir dessa maneira e começam a ter orgulho quando conseguem o seu máximo, culpa quando fazem qualquer coisa que depois é criticado, na verdade, isso, e vergonha, porque são sentimentos, na verdade, já mais evoluídos. A partir dos 6 anos, ele tem a estrutura emocional própria que vai manter-se a idade adulta, está cá que vão evoluir os sentimentos de uma maneira. Porquê é que os sentimentos vão evoluir grandemente? Por causa da linguagem. Tu és capaz de dizer, ter medo para ti pode ser diferente de medo para mim, aquilo que provoca os medos. Porque uma coisa é tu teres uma reação face a uma situação, outra coisa é tu teres o sentimento de medo.
O sentimento de medo obriga, é extremamente complicado, obriga que tu tenhas um esquema mental de para ti quais são os ingredientes do medo. E eu posso ter, ver uma lagartixa, caem redondas quase no chão. Porque um pavor à lagartixa que eu nunca percebi porquê, lagartixas também, mas fica completamente em pânico quando vê a lagartixa. E eu não gosto nada de cobras. Tocar com uma pessoa, me lembro, pôr um pé em cima de uma coisa, num sítio em que há cobras, e tu teres a impressão, será uma cobra, e tu ficas logo, mobilizas as tuas reações, vou fugir já porque isto é uma cobra, e depois, mais tarde, evoluís, na verdade, afinal, na verdade, não é uma cobra. Mas o sentimento, a primeira reação que tu tens, não é de sentimento de medo. Só quando tu analisas, se for uma cobra, aquela é venenosa, pode ser mordido, e eu sei que as cobras, na verdade, fazem isso, é que tu tens o sentimento de medo em relação à cobra. Portanto, não é imediato. Vocês já viram muitas vezes que a gente vai a guiar o automóvel automaticamente e, subitamente, a gente trava e repara que travou porque uma pessoa apareceu. Mas a nossa travagem foi antecipada antes de tu teres a noção. Estremeceste, está claro que coisa, e milhão de segundos depois percebes que travaste porque alguém estava a pisar o risco e tu tiveste de travar. Mas a reação do teu sistema nervoso antecede o sentimento das coisas. E as crianças, padrões de ação vão anteceder a formação das emoções que aparecem mais tarde da criança e vão dizer-te que os comportamentos das crianças, na verdade, nestas fases iniciais da vida, são muitas vezes não porque eles tenham a noção certa do que está a passar, porque o seu eu ainda não lhe deu para ele ser capaz de perceber que as outras pessoas e que outras coisas têm ideias diferentes deles e, portanto, para eles aquilo é assim e é assim mesmo e não é possível dialogar com uma criança de 2 anos de idade que está a fazer uma birra porque quer agora ir à rua ou quer jogar à bola quando a mãe acabou de dizer que não pode fazer, mas ele não percebe isso. A partir dos 3 anos, esta noção de que existe uma mente diferente dos outros e que os outros não são exatamente como eles, vai possibilitar à criança de começar a aceitar mais as regras do ambiente e ser já agente dialogar e ele vai sentir, na verdade, o prazer de ter conseguido algo e que o pai está satisfeito, ou se ele ia com um copo na mão e deixou cair o copo, uma coisa parecida, e o copo se parte, ele já tem a noção de que aquilo não foi agradável e que as pessoas provavelmente não gostaram do que aconteceu. E isso vai fazer com que eu aceite mais o que se passa no meio ambiente. Isto dá uma ideia que as emoções evoluem na criança da mesma maneira, porque na criança, a filogenética, ontologicamente, a evolução do homem faz-se na criança e quando ele, a partir dos 3 anos, começa a desenvolver a linguagem, mas a parte de cognição e a parte emocional é mais evoluída do que a linguagem, ele vai conseguir, a pouco e pouco, traduzir o que sente e, através da linguagem, por exemplo, para a alegria, para a tristeza, há milhentos significados diferentes e eu sinto de uma maneira diferente e a maneira como eu sou capaz de transmitir é através, eu digo, eu estou triste desta maneira, eu estou tremendamente triste, estou infinitamente triste, eu estou um pouco triste e isso vai depender de pessoas e através da linguagem, a linguagem vai ser uma maneira poderosa
de eu desenvolver as emoções e transmitir, como vai ser também uma maneira poderosa de eu conseguir controlar as minhas emoções através das palavras, como ele diz. Às vezes eu dar-lhe, faz isso imediatamente, ou arruma já esses bonecos imediatamente, esta linguagem e o tom, ela vai perceber, na verdade, isso, que aquela imposição não é a maneira correta de eu conseguir, porque quando eu dou um berro, estou a disputar na minha filha exatamente a reação igual à minha, fica irritada comigo. O exemplo que ele disse, para as crianças é importante, quando se ajoelhou, tenha cuidado, porque as crianças pequenas, quando tu falas de cima a baixo, só a imagem, a altura que tu estás, eu tive essa noção, foi principalmente como a gente sente pequenos, mesmo nessa idade, foi quando fui ao tribunal. O juiz está sentado em cima e eu estou cá em baixo. Aquilo faz com que eu, em todas as partes, estou à vontade, como estou aqui, em todas as coisas. No tribunal, eu sinto completamente diminuído, intimidado. A palavra do juiz. E eu penso que o tipo da secretária, depois de tirarem a palavra, a gente quer dizer qualquer coisa. Não, só fala quando eu disser. Isto, de um adulto para um adulto, é uma coisa, na verdade, e lá está. E a gente pode sentir aqui. Agora não tens nada a dizer. Está claro, a criança tem sempre qualquer coisa a dizer. Não quer dizer que, depois dela dizer, eu vá fazer aquilo que ela quer, mas que ela expressa a sua vontade, acho que é fundamental. Bom, gente, só um comentário. Aquele nosso antecessor, quando falou da necessidade do desporto, e fala do Carlos Neto. Eu estou claro que para mim, essencial, não é o desporto, é o brincar. Que é aquilo que o Carlos Neto fala. De uma maneira maravilhosa, que teve a semana passada na Madeira, a falarmos juntos. Tenho sempre uma admiração enorme. E aquele homem, há 30 anos que fala disto. As nossas crianças precisam brincar. O brincar não é supérfluo. O brincar é fundamental para as nossas crianças. E as nossas crianças não brincam porque estão na escola muitas vezes até às 5h30, depois ainda até TPCs para casa, ou vão para coisas, e está claro que é preciso acabar com os TPCs no ensino básico, pelo menos, acabar definitivamente, e dar às crianças as possibilidades de brincar. E está claro que aquilo que acontece, a escola tem que ter outro papel, tem que ter espaços, porque os pais, coitados, trabalham, hoje em dia, num casal, os dois têm de trabalhar para ter uma vida decente. Não há possibilidade. Ou nasceste rico, dono da Sonai, há poucos. Ou então, mesmo assim eles trabalham, ou então vais ter que trabalhar para dar algum conforto aos teus filhos. E nem tens disponibilidade para ir buscá-los às 3h30 da tarde porque não há possibilidade. Mas a escola do meu tempo, ou se eu onde andei, na verdade, isso, tinha recreios enormes, tinha campo de futebol, de basquete, de voleibol, não tinha piscina porque era madeira, porque a gente tinha mar toda à volta, mas a gente praticava todo o desporto na escola. Nunca fui para um ginásio, nunca fui para coisa. Passo agora a minha vida a transportar os meus netos para o basquete, para o vôlei, às 6 da tarde, assim, com um trânsito de rato, tens que partir de meia hora antes para chegar lá, porque senão vais faltar ao treino. Depois com treinadores que são competitivos e que só selecionam as crianças que são melhores para as equipes. O meu neto, que nunca foi jogador de futebol, portanto, são deles, que é desajeitado, tentou, nunca era selecionado, ficava sempre no banco, horas seguidas no banco, jogos seguidos no banco, foi para o rugby, diferente, todos jogam. E é uma solidariedade. Portanto, é preciso o desporto sim, mas é difícil os pais darem desporto aos filhos, ou então vais-te empenhar, porque além de sair do trabalho tens que andar a transportá-los para aqui e para lá, na verdade disso, àquelas horas do desporto, até às 8 horas da noite, como alguns deles fazem. Já a minha filha vai buscá-los, são 4, às 9 horas para jantar, porque o rugby acaba às 9 horas.
É um mundo, justamente. Isto tem tudo. Mas pode. Bom, eu vou acabar por aqui, porque já está mal. Acho que foram duas excelentes exposições. Eu ia-vos convidar para se sentarem ali Se ainda tiverem coragem, acho que as pessoas. e abrir a possibilidade de colocarem questões ou de fazerem comentários. Gostei muito. Vou levar o teu livro, já vi que está ali a vender. Eu vou aproveitar para Não agradecer conhecia. ao Dr. Nuno e ao Dr. Luís as intervenções e já agora partilhar convosco que esta é a segunda edição destas jornadas e na primeira edição que ocorreu ano passado tivemos cá o professor Carlos Neto, exatamente. Eu estou a ouvir mal. Tiras a máscara, faz favor, porque. Na primeira edição tivemos cá exatamente o professor Carlos Neto e temos até um compromisso com ele e vem muito a propósito daquilo que aqui foi falado hoje, que é ele desenvolver um projeto connosco aqui no Conselho da Marinha Grande no sentido de fazer uma avaliação dos nossos parques de brincar, quer seja ao nível escolar, quer seja ao nível do município e perceber quais são as necessidades para os transformar em parques mais livres, a brincadeira mais livre e não tão orientada e comandada, porque é isto que ele defende, não é? Exato. Pronto. Brincadeira livre, criar imaginação, Isso, criatividade. Não aquela Precisamente. programada para adulto, E agora vamos fazer isto. temos este compromisso com ele. O ano passado eu não era autarca, este ano sou, e portanto o que eu pretendo é que este ano possamos lançar, ou no próximo ano, ou neste mandato, possamos lançar esse desafio ao professor Carlos Neto. E ainda ontem estivemos numa reunião onde falámos nisto com o Executivo e portanto, olha, fico muito feliz que tenhamos tanto falado aqui hoje, vocês falaram, o painel anterior também, e que estejamos neste caminho. E agradeço muito, foi muito importante ouvir-vos. Como a Denise, eu também fico contente porque acho que faço coisas mais ou menos, mas sim, é um trabalho difícil. E a propósito, desculpe, doutor Luís, de facto estes 2 anos temos vivido pandemia e tudo aquilo que os miúdos tiveram também que atravessar e as famílias em teletrabalho. Eu há bocado estava a ouvir o doutor Nuno e estava a pensar, houve pais e filhos que viveram 24 sobre 24 horas no mesmo espaço, não podiam vir para a rua brincar, não é? E que deve ter sido mesmo muito difícil e aí acho que ainda se tornava mais difícil o educar sem os gritos e é preciso ter uma resiliência e uma capacidade muito grande para conseguir levar esta educação a bom porto. Obrigada pelas vossas exposições. Obrigado. Só um comentário, portanto, quando estava a falar do desporto, eu acho que, e vocês são aqui da Marinha Grande, eu acho que o aumento das ecovias, isto é, que, por exemplo, o Presidente da Câmara de Lisboa foi criticado porque tinha aumentado muito as ecovias, baralhou o trânsito de Lisboa. O homem projetou um pouco no futuro e acho que fez muito bem, porque lá está, se os nossos filhos pudessem ir de bicicleta para a escola, estavam a fazer um esforço e eram em zonas seguras, porque o problema é de coisas. E acho que o desenvolver em toda a parte, como estes passadiços, estes passeios que a gente vai fazer em relação com a natureza, aquele desporto, quando fazes um passadiço daquele e fazes 2 km no meio da natureza, coisas assim, e eu costumo dizer um pouco que os noruegueses, finlandeses, que vivem muito mais na rua, com um clima muito pior do que nós, é que não há tempo mau, há roupa apropriada. Na verdade, tu podes ir no inverno, se for de botas e bem agasalhado, podes ir para a rua à vontade, na verdade? E, portanto, isso é fundamental que tu faças tudo o ano e que gozes isso. E que a gente vá construindo de maneira até ecológica, com a poluição e praticas desporto. Quando tu vais de bicicleta ou vais andando a pé, estás a praticar desporto sem ter ir para um campo treinar com alguma coisa, não é? Há 2 tipos de atividades, uma que eu faço porque tenho vontade, outra que eu devo fazer porque é saudável e esta é no dia a dia, quando vou para a escola, quando sou na escola. Mais alguma questão? Eu não resisto a fazer aqui um comentário. Eu já não vi o Dr. Luís Borges há 20 anos. Estivemos no Recife, já podes ver uns 150. É verdade, é verdade. No Pirata. Mas continua... Epá, espetacular. É um exemplo a seguir. A propósito do exemplo. Estou muito mais velho, desculpa. Ai, opa, mas esta cabeça fabulosa. Estou mais rico, sabes? Porque
A única coisa, só um comentário, quando dizem a idade, eu disse, troco tudo por 20 anos, excepto que se tivesse 20 anos não tinha os 11 netos que tenho. E, portanto, a única riqueza que a idade me deu, não foi essa ciência, não foi, na verdade, isso, não foi os elogios que a minha amiga me faz, foi, na verdade, os netos que eu tive, 11, se tivesse 20 anos, já tinha 12. Fantástico. E isso, na verdade, é a minha riqueza. Ok. Muito bem. Alguma questão que queiram colocar? Algumas palavras finais, Nuno? Não, eu acho que já foi quase tudo dito. Ainda bem que a questão do brincar foi aqui tão frisada, porque de facto nós muitas vezes quando falamos de brincadeira, o que falamos é de uma brincadeira orientada pelo adulto e esquecemos da importância de deixarmos as crianças brincarem por si, criarem, utilizarem a sua imaginação para construírem. E há uma coisa que nós fazemos, e se calhar vão se identificar muito com isto. A criança começa a desenhar. Pedimos-lhe, por exemplo, para desenhar uma casa e ela, em vez de fazer o telhado como nós fazemos, que é assim um triângulo, a criança lembra-se de fazer um quadrado ou outra coisa. O que é que nós fazemos logo? Não é assim que se desenha, filha. Não é? É assim. E na construção da brincadeira a mesma coisa, seja com legos, seja o que for, mas isso não é uma casa, mas isso não é nada, porque nós partimos das nossas concepções. E estamos, desde logo, a limitar essa criatividade das crianças. E estamos a formatá-las. E essa, para mim, é a principal preocupação. Vermos as crianças de hoje, muitas delas, quando se fala a nível do desenvolvimento na escola, ou do processo também de crescimento, há uma formatação cada vez maior e há pouco espaço e pouca liberdade para a criança ser criativa. E isso começa na pré-escola. Hoje em escolas, às vezes, a maior parte das atividades já estão sentados a fazer, a preencher espaços e coisas, a pedir lápis e papel. Está claro que eu estive a falar numa zona do centro e, a certa altura, um pai de um miúdo com 4 anos disse: doutor, o meu filho tem 4 anos, já leva trabalhos para casa. Eu quando já passava trabalhos para fazer em casa. O jardim de infância é para aprender brincando. E criatividade. Eu devia ter materiais e disse: tu o que é que queres fazer hoje? Vai lá buscar a coisa precisa. E os miúdos fazerem, tudo serve para depois a educadora exercitar a linguagem, a coordenação motora, psicomotricidade. O miúdo come pela mão dele, descasca uma banana, portanto, porque é que ele está a ser psicomotricidade? O grafismo, aquelas lutinhas todas, como é que eles vão atingir isso depois de praticar? Toda a gente, na verdade, e depois toda a gente escreve no computador, porque é que tem spray que faz bonito, tem a letra bonita, se já não é sempre uma carta, não uma única, sou eu o único que escrevo à mão, o resto toda a gente manda. Sou um exemplar, sou um dinossauro. Muito bem. Se não houver questões do público, eu dava por encerrada esta mesa redonda agradecendo a presença de todos e especialmente aqui os nossos 2 oradores. Muito obrigado. Fantásticos. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer partilhar. Peço para esperarem só um momento. Acho que nunca tive uma coisa que tenha 100%. Depois desta brilhante apresentação do Dr. Nuno Pinto Martins e Dr. Luís Borges, peço à Sra. Vereadora para fazer as honras da casa e entregar uma lembrança. E peço que aguardem, ainda não terminamos. Mas é mais ou menos isso que eu sinto. Esta não li em parte nenhuma. Passou muito bem. Muito obrigada. Foi um gosto estar cá. Que bom que foi. Foi um prazer estar cá, minha querida. Um gosto. Um gosto muito grande. Prazer. Muito obrigada. Minhas senhoras e meus senhores, relembro a todos os participantes nestas jornadas que devem assinar a folha de presenças que foi distribuída pela sala. Amanhã, quando regressarmos aos trabalhos, deverão também assinar as presenças da manhã. Foi um dia em cheio de oradores especialistas que nos trouxeram aqui o seu conhecimento e connosco partilharam brilhantes ideias de forma extraordinária. Para encerrar este primeiro dia das Jornadas Sociais e da Saúde, Vereadora Ana Laura Baridó.
Ora, muito obrigada. Eu vou tentar ser breve. Vou confessar-vos que escrevi um discurso que não vou usar, porque acho que depois de um dia deste é impossível fazer discursos muito mecanizados, não é? Ou muito institucionais, digamos assim. Em primeiro lugar, quero começar por dar os parabéns à comissão organizadora destas jornadas. Deixem-me confessar-vos que eu sou representante da saúde na rede social já há alguns anos e faço parte desta comissão organizadora. E, portanto, não fiz quase nada. Elas é que fizeram tudo. E peço desculpa por isso. De facto, a ideia da criação das Jornadas Sociais e da Saúde da Marinha Grande surgiu no âmbito da rede social e é um sonho tornado realidade. Houve a primeira edição e hoje aqui a segunda edição. A primeira edição ocorreu o ano passado, numa altura em que estávamos em plena pandemia. A sessão foi totalmente online. Hoje tivemos o privilégio de poder ter aqui algumas pessoas presencialmente e um bocadinho à semelhança do que aqui falámos, a diferença é total, não é? Portanto, a interação, o estarmos uns com os outros, o rir, o chorar, olha, hoje já consegui rir, já consegui chorar, só não senti raiva e ainda bem, porque também acho que não era o momento, não é? De facto, é importantíssimo este contacto pessoal que temos uns com os outros. É também de notar uma extrema resiliência, quer da rede social da Marinha Grande, quer desta comissão organizadora, dos profissionais. Eu tenho o orgulho de trabalhar nesta comunidade há muitos anos, já há cerca de 24 anos, e de ter, vou-me repetir, o orgulho de ter pessoas e de ter instituições nesta rede social que fazem acontecer várias coisas e a diferença. Há bocado falávamos que estamos sempre à frente, não é, Marina? Falávamos há pouco, porque foi falado tantas vezes aqui hoje do professor Carlos Neto, nomeadamente, e ele já esteve cá o ano passado connosco. De facto, haver este cruzamento das várias disciplinas, dos vários intervenientes na intervenção comunitária é muito importante e é isso que faz construir este trabalho que nós apresentámos hoje. Agora, enquanto autarca e enquanto vereadora da saúde, um dos grandes desafios que tenho é aqui o desenvolvimento da Estratégia Municipal de Saúde da Marinha Grande. E nesse sentido, estas jornadas são o reflexo daquilo que nós, município, queremos fazer em relação à Estratégia Municipal, ou seja, juntar os esforços, juntar o know-how de todas as áreas da nossa rede social, criar grupos de trabalho com pessoas que estão no terreno, como vimos aqui hoje, e que sabem do que estão a falar, para podermos criar aqui respostas às necessidades que vamos identificar na nossa população. É juntar o bom que todas as áreas têm para podermos desenvolver um projeto eficaz, não só um projeto que fique no papel, como muitas vezes nós vimos, mas que possa refletir aqui uma realidade para a população do nosso concelho. Isso tudo se deve a eventos como este. Portanto, nós, município da Marinha Grande, estamos completamente disponíveis e empenhados em desenvolver eventos como este, em que podemos discutir todas estas áreas e em que daqui podemos tirar conhecimento, contactos, que hoje aconteceu aqui muito. Hoje falámos aqui das emoções, da forma como as emoções nos influenciam nas nossas tomadas de decisão. Falámos também da importância de estratégias que podemos utilizar para diminuir um bocadinho as nossas frustrações, promover a nossa saúde mental. Tivemos aqui, e penso que as pessoas que estão aqui à tarde nem todas tiveram a oportunidade de assistir, a importância do trabalho da SAMP, não sei se todos tiveram a oportunidade de assistir, utilizando a música ao longo da vida, a música no final de vida, que é uma coisa interessantíssima e que foi um dos contactos que fizemos e que pretendemos implementar aqui também no nosso concelho. O facto do comportamento gerar comportamento, o facto, aquilo que falámos aqui das nossas crianças precisarem de espaços exteriores que possam utilizar para brincar de uma forma livre, de uma forma criativa e dessa maneira construir adultos mais saudáveis, adultos mais equilibrados e, portanto, uma sociedade melhor no futuro. É muito em tudo isto que eu acredito e acredito também que todos juntos, nós municípios, todos os parceiros, podemos construir um futuro em termos de saúde, uma melhor saúde para todos os municípios da Marinha Grande. Agradeço muito a vossa presença e a resiliência de ficarem aqui mais um bocadinho para me ouvir. Amanhã teremos um dia também muito, muito interessante e espero que tenham uma ótima noite, que tenha sido um dia muito bom para todos e até amanhã. Obrigada.